Bom, nós vamos iniciar então a nossa reunião. Dr. Pedro Osório, nós estávamos na última semana, aliás, nas últimas 3 semanas a gente vem tentando examinar a questão da inteligência por conceitos, ou seja, como seria possível então pensar um sistema em que fosse possível criar um outro sistema, que é um sistema de inteligência orientado por conceitos, que é efetivamente o que o mundo acadêmico utiliza hoje, né? Ou seja, nós imaginamos que seja possível organizar um mundo que esteja relacionado a partir de um sistema conceitual e que a partir deste sistema conceitual que se expressa, então, particularmente pela forma escrita, fosse, então, possível organizar e transmitir conhecimento. A pretensão da educação é de que, por meio da educação, se transmita conhecimento e, portanto, produza um sistema de inteligência totalmente orientado por um sistema de conceitos que a educação utiliza para cumprir com essa tarefa que ela se propõe. Então, eu acho que essa questão ela é extremamente complexa e ela merece de todos nós, pelo menos, tentar entender como isso efetivamente se está nesse sistema, então, que se propõe a ordenar uma inteligência por conceito que, por sua vez, tenha a potencialidade ou a capacidade, então, de transmitir conhecimentos e, portanto, organizar sistemas científicos, né? Ou seja, a ciência é uma pretensão humana de ordenação do conhecimento que tem por finalidade, então, segundo o propósito da ciência e o meio que faz uso dela, que é a educação, o propósito seria esse. Passa, Mariel. Senta aqui, ficar. Seu Lucas, pela primeira vez o nosso BDL atrasou uns minutinhos por um motivo justo, né? Recebendo os parentes aqui que estão nos visitando hoje. Posso fechar no portão? Sim, acho que sim, agora sim. Uhum. Vou fechar a porta aqui, que daí nós... Bom, esse tema, ele realmente ele é complexo, ele não pode ser examinado sem uma certa persistência, né? Sim, à vontade, não estou tendo fica. Não quero atrapalhar só o início dos fundamentos, é aquela história, né? A justificação. Se não quero atrapalhar, por que está atrapalhando? O que nós entendemos dos nossos cursos por conceito? Isso. Em que consiste isso? Que é muito utilizado. Esse novo, etc. A busca do que seja um conceito. Conceito. Então, qual a acepção que tomamos de conceito? Que transita por aí, né? Com prestígio do intelectual, dos autores, é que teriam notas caracterizadoras de determinados fenômenos. O fenômeno é não sustentado por a própria concepção kantiana, porque dera aparência. Então, em lugar de ser o conceito de parece e veio a proposição aclaratória. Então, para poder explicar, para prosseguir para minha tranquilidade, para que eu Sim. possa acompanhar. Então, o que nós entendemos por conceito? Porque em linguística, o conceito poderia ser, se não aprisionado, mas armazenado, recordado, como
uma definição, ou alguns, as notas, características, para facilitar o entendimento. Então, na área jurídica, a famosa obra de Concept of the Law, de pensadores juristas, de linguística, já tem uma outra linha. Mas tomado, então, o conceito como entendimento, um entendimento válido e que poderia transitar como uma espécie de um idioma, né? Sim. Como esperanto, Sim. uma esperança. Mas prossiga, Paulo. Pois é, não. Perfeito, doutor Pedro Osório. Eu acho que esta discussão que o senhor coloca, ela é relevante, importante. O problema todo é que, quando nós trabalhamos com a ideia de conceito, nós temos que tomar em consideração a seguinte situação. Primeiro, o conceito, ele, embora, do seu ponto de vista linguístico, né, se diga que ele está relacionado a um determinado objeto, ou está relacionado a uma determinada situação de inteligência humana, né? Alguns conceitos às vezes não necessariamente revelam um objeto, mas revelam um conjunto de ações e de outras relações que é própria do ser humano, que é necessário para a comunicação que nós estabelecemos entre nós, né? Só que a questão toda que se coloca, eu acho que é essa a questão que eu queria trazer hoje aqui, porque como nós estamos examinando outros temas, eu me dei por conta da necessidade, então, de nós colocarmos essas categorias um pouco mais às claras. Percebam a seguinte situação. Quando nós estamos tratando de qualquer assunto que diga respeito a qualquer coisa, coisa no sentido de objeto, nós vamos perceber que esse objeto, ele está onde? Ele está presente no universo. E além de estar presente no universo, ele está presente numa determinada parte desse universo. Então nós temos, toda vez que tratamos de qualquer objeto, vamos reconhecer que esse objeto está presente no universo, e quando nós vamos tratar de um objeto particular, nós vamos então dizer que ele está numa parte desse universo. Pois bem, se o objeto está no universo, está numa parte desse universo, de que forma então nós vamos perceber a existência desse objeto? Nós vamos perceber na medida em que este objeto, relacionado com o universo, vai se apresentar para o indivíduo, porque ele produz sensações que podem ser simultâneas em diferentes sentidos, ou pode ser uma sensação que se apresente apenas para um, por exemplo, como uma sensação visual. Então, este objeto, que faz parte do universo, que se relaciona com o indivíduo por meio da sensação, ele é relacionado neste universo. Bom, essa questão eu só coloco aqui para dizer o seguinte. Primeiro, então, nós temos que partir da necessidade de reconhecer que temos, então, uma universalidade, algo que se apresenta, num primeiro momento, absolutamente confuso. É uma totalidade que se move e que, portanto, nós temos que reconhecer que há, então, o quê? Um sistema objetivo, um universo, uma objetividade. Ou seja, a natureza, o universo, a totalidade, inclusive o próprio homem, ele se apresenta como uma objetividade, algo que é objetivo, está presente nesse universo. Esse universo agora, que se apresenta como algo objetivo, uma totalidade que se move, ele se relaciona com uma parte desse universo que é o homem. Nós temos um universo como totalidade e o homem como parte do universo. Bom, este homem que é parte do universo, agora quando ele começa a se relacionar com esse universo, ele produz algo que não é mais um sistema objetivo, agora é um sistema, é uma subjetividade. É o que compõe o sujeito, ou seja, as relações entre o homem e o universo acabam produzindo uma subjetividade. Então eu tenho uma objetividade como uma totalidade, e eu tenho uma subjetividade como uma individualidade. A totalidade e a parte, então, se relacionam pelas ideias de objetividade e subjetividade. Por que é necessário perceber essas duas dimensões para podermos levar adiante os nossos estudos? Olha,
Se o homem tem a pretensão agora de conhecer essa totalidade que é o universo, esta subjetividade precisa ser ordenada. Ou seja, o indivíduo agora precisa pôr em ordem a própria inteligência. Esta própria inteligência é a parte subjetiva que relaciona-se com a objetiva. Embora, mais uma vez colocando que quando fala em objetividade, o próprio homem se insere nessa objetividade, porque o universo total inclui o homem. Ele não tem como se retirar fora desse universo. Então a objetividade é uma totalidade que tem toda o próprio universo e nesse todo o universo tem o homem. A subjetividade agora é a parte do homem. Já não é mais a totalidade, não é mais a objetividade. É apenas a parte que compõe o próprio homem como parte do universo. Então a objetividade e a subjetividade agora elas são ordenadas. E elas são ordenadas por quê? Porque esse universo, embora ele se apresente de forma completamente diferente em determinadas partes desse universo, ora, eu não tenho, obviamente, não tenho a menor possibilidade de imaginar que seja possível o sistema de inteligência que estamos desenvolvendo agora neste ambiente aqui, seja o mesmo sistema de inteligência que esteja sendo desenvolvido por alguém, por exemplo, que eventualmente pudéssemos imaginar morando numa canoa. Eles vão desenvolver subjetividades completamente. Se eu imaginasse possível um homem nascer e viver até uma certa parte do seu mundo, unicamente em meio ao mar, sobrevivendo em cima de uma canoa, de uma barca, seja lá o que for, se eu fosse imaginar a subjetividade que seria construída por esse indivíduo e a subjetividade que nós construímos vivendo aqui no mundo, nesse ambiente que vivemos, nós com toda certeza, se reuníssemos esses dois indivíduos para tentar agora ordenar o mundo natural, não seria possível. Porque as inteligências seriam tão diferentes que provavelmente não encontrariam pontos de contato para poder estabelecer um sistema de comunicação entre os dois. Num primeiro momento, óbvio que o convívio depois dos dois no mesmo ambiente, um veio da canoa, outro veio da terra, obviamente que rapidamente eles vão começar a desenvolver e quem sabe logo, em pouco tempo, consigam efetivamente fazer isso. Mas num primeiro momento não haveria possibilidade de trabalhar com ideias de mundo nesse ambiente. Como acontece entre nós, por exemplo, e as comunidades que se organizam em meio à selva, e etc. E tal. Por que eu coloco essa questão? Porque, na verdade, quando os indivíduos convivem, então, coletivamente, dentro de um mesmo ambiente com certa semelhança, esses indivíduos desenvolvem uma subjetividade que mantém também essa semelhança. Esta semelhança que os indivíduos mantêm entre si por conviverem, serem criados, nascerem e viverem, e serem todos eles educados numa determinada localidade, ela vai permitir então que esses indivíduos constituam aquilo que nós poderíamos denominar de uma cultura comum. O que é a cultura comum? É o conjunto das experiências do mundo ou da parte do universo em que eles vivem, que permitem então que além de constituir essa subjetividade, que é própria de cada um, e além de perceberem essa objetividade que é o universo, a totalidade da qual pertencem, eles vão produzir agora um sistema que nós podemos chamar de adjetividade. Essa é nova, doutor Pedro Osório, uma palavra que estou procurando dar um novo sentido, uma nova ideia para ela. Por que adjetividade? Ora, porque a relação entre o subjetivo e o objetivo permite que esse objetivo seja qualificado, adjetivado, seja transformado, então, numa determinada parcela daquilo que esses indivíduos constroem, que se apresenta de forma comum entre todos eles. Essa comunhão, então, de subjetividades vai permitir, então, que se constitua agora não mais um sistema subjetivo e não mais se reconhece apenas um sistema objetivo, mas um sistema adjetivo. O que é esse sistema adjetivo? Então, é aquilo que nós vamos denominar de ciência. O que é a ciência? A ciência é a adjetivação do universo. Na medida em que os sujeitos adjetivam o universo, eles constituem, então, agora um sistema de inteligência que pode ser compartilhado e que agora, a partir daí, então, culturalmente, ele possa ser aquilo que a educação diz, então, que é transmitido como conhecimento.
Vocês percebam então a necessidade de nós compreendermos esse sistema de inteligência como organizado em 3 âmbitos completamente distintos entre si, embora todos eles se comunicando no uso desse sistema de inteligência. Nós temos uma objetividade, essa objetividade é o universo todo, que se apresenta como algo, a única característica desse universo, que pode ser tomada então como certa por todos os indivíduos, que duvido que algum indivíduo pudesse duvidar então disso, é de que essa totalidade é algo que se move. O movimento, então, é a característica que vai apresentar, então, no sistema de conceitos que o Dr. Pedro Osório estava apresentando aqui, a primeira nota do universo. O universo é algo que se move. Se nós formos examinar a mais elementar partícula da natureza, pelo menos sob o ponto de vista dos sentidos, porque tudo isso que eu falo, naturalmente só tem sentido se estiver relacionado a uma sensação humana. Eu não estou aqui imaginando nada. Eu estou aqui apenas tentando entender aquilo que se apresenta como tal, e portanto o universo é algo que se apresenta como tal. E esse universo que se apresenta como tal, a nota característica dele então é que é movimento. Da mais elementar partícula a mais astronômica dimensão, o que se percebe é que tudo se move. E, portanto, nada é sempre a mesma coisa. O universo não vira a ser permanente, de fenômenos e acontecimentos que se dão a partir desses movimentos. Então, nós vamos perceber então que nós temos esse universo como uma totalidade em movimento. Nós vamos perceber que nesse universo, uma parte desse universo somos nós, cada um, a individualidade, o indivíduo. Este indivíduo, então, que vai ser parte do universo, ele produz um sistema de inteligência que é a partir da sua subjetividade. Então nós temos a objetividade como totalidade e a subjetividade como parte da totalidade que se apresenta como homem. E como essa parte da totalidade que se apresenta como homem, ele mantém com seus semelhantes notas, características que se apresentam como tais em todos os homens. Então, como esses indivíduos que constituem a subjetividade, eles percebem que essa subjetividade, em certo sentido, é comum aos demais indivíduos, desta parte comum da subjetividade, então agora se constitui uma adjetividade. A adjetivação do mundo natural que se faz por meio da ciência. Então a ciência vive adjetivando o universo. O átomo de oxigênio, a molécula de oxigênio é composta por 2 partículas de oxigênio, e 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. 2 de hidrogênio. H2O, exato. 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. O que é isso senão uma adjetivação da natureza? O que é a ciência, então, senão uma adjetivação? Então nós temos, na verdade, um sistema de inteligência que nós precisamos colocá-lo no seu devido contexto para poder entender como funciona, que nós podemos denominar, então, de sistema adjetivo. Então nós temos um sistema que é objetivo, que é o universo, temos um sistema subjetivo, que é o indivíduo, e temos um sistema adjetivo, que é a parte comum da subjetividade. Essa parte comum das subjetividades, então, agora elas vão constituir aquilo. Aí entra, então, agora a discussão sobre o conceito. Ora, o que é um conceito, então, num sistema adjetivo? Um conceito num sistema adjetivo é algo que se relaciona a uma ideia e que esta ideia está organizada por um sentido. Então, um sentido de um complexo sistema de ordenação de sentidos, porque o universo que se move se relaciona entre si, e ao relacionar-se entre si, as ideias que, portanto, se referem a essas sensações que são produzidas por essas relações entre si, é que vão compor, então, as sensações, vão compor as ideias e, portanto, agora vão se relacionar aos conceitos. Muitos conceitos se apresentam extremamente complexos, porque são tantos os fenômenos que precisam ser relacionados, que quem não consegue relacionar todos os fenômenos, portanto, não consegue entender o conceito. Se nós trouxéssemos aqui agora, nesse momento, um físico para tratar sobre física nuclear, nós provavelmente não conseguiríamos entender a exposição das ideias, porque não teríamos no âmbito dos nossos sentidos as relações que seriam necessárias para poder entender as relações com as ideias que ele produz para estabelecer um sistema de conceitos. Então, o físico falando de física nuclear aqui para nós seria quase que semelhante ao trazermos
eu não sei qual é o domínio de línguas aqui de todos nós, sei que alguns dominam várias línguas aqui, mas se trouxéssemos um grego para falar para todos nós aqui, provavelmente, por mais que ele estabelecesse um sistema de inteligência extremamente complexo e desenvolvido, para nós não teria sentido. Por que não teria sentido? Porque não teria uma referência a uma ideia e menos ainda a referência de um sentido que ordenasse essa ideia para dar sentido à língua utilizada na comunicação. Por que essas observações são importantes? Porque nós vamos perceber então que todo o sistema, e agora eu vou fazer uma afirmação extremamente radical e categórica, todo o sistema que nós acreditamos estar orientado de uma certa forma, nós estávamos enganados. Por quê? Porque toda a filosofia analítica sempre imaginou que fosse possível estabelecer uma relação diretamente entre o conceito e o objeto. Ou seja, de que na medida em que se apresenta notas distintivas de um determinado objeto, estas notas distintivas acabariam fazendo uma ponte, então, de relação entre o objeto, que foi relacionado pelo conceito, e o conceito que tem o propósito de relacionar ao objeto. Ou seja, porque as notas apresentadas pelo objeto, ao serem relacionadas com o conceito, portanto, confirmariam uma relação objetiva entre conceito e objeto. Isso é falso. Nos enganamos, né? Porque em verdade o conceito ele só consegue ganhar essas notas distintivas porque essas notas distintivas não são nada mais, nada menos do que relações que os homens fazem com os próprios sentidos. A maçã é cor de rosa. O que é essa nota, então? Ou é vermelha, aliás. A maçã é vermelha. Que nota é essa? Se não uma relação que nós fazemos com o sentido cor vermelha com algo que nós vamos atribuir, então, a um determinado objeto que se apresenta na natureza. Então, não é porque a maçã se relaciona diretamente com a cor vermelha, é porque a cor vermelha é uma nota distintiva que os nossos sentidos atribuem à maçã. Então, eu não consigo conceituar uma maçã se ela não estiver relacionada a uma ideia, e essa ideia não tem sentido se não estiver relacionada, então, com uma sensação humana. Nós precisamos necessariamente entender que todo o sistema de inteligência, então, ele está organizado a partir desta subjetividade, que é a parte comum da subjetividade que ordena a adjetividade. Isso nem por isso dispensa a subjetividade como intermediária, então, entre a objetividade e o sistema de conceito. Ou seja, sem o homem os conceitos não têm sentido. Por mais importante que uma palavra pudesse ter tido numa determinada cultura, no sentido de sintetizar todo um sistema complexo de inteligência, na medida em que os indivíduos dessa cultura desaparecem, a palavra em si perde o sentido. Não é por menos que estudiosos, às vezes, levam uma vida toda tentando entender o significado de algumas palavras em certas línguas que já desapareceram, porque falta um intermediário, falta um sentido para aquele sistema conceitual. Então, eu penso aqui que se nós passarmos a utilizar ou cobrar explicações, então, nas discussões, sobre, então, essa adjetivação e reconhecer, então, que nós temos, mais uma vez, voltando, então, agora para o ponto de partida dessas nossas investigações, mais uma vez se reafirma, então, segundo penso agora, de que é fundamental, é da maior importância, é extremamente relevante nós sempre nos cuidarmos para tentar entender a necessidade de perceber que o homem sente e o homem pensa. É algo tão óbvio. Mas quando nós vamos trabalhar com certas ideias que foram desenvolvidas pela filosofia analítica, nós dizemos, não. O homem que sente, esse aí deixa fora, porque veio o homem com os seus sentidos e as suas sensações, e cada vez que vamos inventariar aquilo que temos por certo, nessa adjetivação, nesse mundo adjetivado, então, este homem traz novas questões que não foram consideradas, e esse mundo que nós adjetivamos perde sentido. Então vamos deixar esse homem que sente fora, porque afinal de contas ele só entra para desorganizar as nossas ideias, né? Então vocês percebam a necessidade de nós partirmos de uma coisa absolutamente elementar. O homem sente e o homem pensa. O homem que sente, conhece. O homem que pensa,
tem ideias. É necessário, então, nós percebermos radical assim, a necessidade de se fazer isso. É muito importante nós percebermos a importância, como isso é relevante. Nós temos que aprender a separar conhecimento e ideia. O conhecimento trata de algo, ideia trata de outro tema. Enquanto que conhecemos, estamos recebendo representações do mundo natural por meio das sensações. Todos os nossos conhecimentos foram experiências que tivemos no curso da nossa existência. Ou alguém duvida disso? Que o conhecimento são as experiências? Então, se as experiências são, em verdade, aquilo que nós acumulamos no curso da nossa existência a título de conhecimento, então não é possível falar em conhecimento sem sensação. O conhecimento ele precisa ter sido sentido, né? Ou pelo ouvido, ou pelo gosto, ou pelo tato, ou pelo olfato, e o que mais nos engana de todos, ou pode ter sido visto, né? Mas é necessário que esse conhecimento então esteja relacionado a uma sensação. Ora, se o indivíduo conhece, e se o indivíduo conhece porque tem sensação, o indivíduo que tem sensação e conhece, então constitui um ambiente que ele vai desenvolver no curso da sua existência, que são as suas verdades. Agora, este sistema de conhecimento, na medida em que ele é relacionado, ao relacionar esse conhecimento, o homem agora então produz ideias. As ideias não são nada mais, nada menos do que relações produzidas a partir do conhecimento. Então, mas se o conhecimento na verdade, nós podemos dizer então que o conhecimento também pode ser tomado como sensação, então as ideias são relações entre sensações. Fica mais fácil de entender, sempre tendo claro que conhecimento e sensação e verdade são diferentes abordagens de um mesmo tema. Quando tratamos de conhecimento, verdade e sensação, em verdade estamos examinando praticamente o mesmo tema, somente examinando sobre outras ordenações. Então, se eu concordo então que sensação e ideia se relacionam, sensações relacionadas entre si são as ideias que o homem tem então sobre o mundo natural, nós vamos perceber então que as sensações relacionadas, elas vão produzir então agora um sistema de representação do mundo natural. Então todas as ideias que temos, que dizem respeito ao mundo natural, não são nada mais, nada menos do que relações entre sensações. Portanto, quando pensamos que estamos imaginando o mundo, em verdade não estamos nada mais, nada menos apenas do que apenas relacionando sensações. Então essa pretensa subjetividade que teria a capacidade de produzir agora um sistema de inteligência objetivo nessa subjetividade, não é possível. Porque, em verdade, quando produzimos isso, nós produzimos, em verdade, é uma adjetividade do mundo natural. O sistema de ideias, eles adjetivam o mundo natural porque eles relacionam. E como as relações são produzidas pelas sensações, nem sempre o homem que relaciona por meio das sensações faz isso sem a possibilidade de estar incorrendo em erros, de avaliações sobre as próprias sensações. Porque as sensações, elas nem sempre se apresentam numa totalidade orgânica, a depender da distância entre o homem e a parte do universo que produziu essa sensação, ela precisa de uma escala de tempo diferente de outros fenômenos e que muitas vezes acabam induzindo o homem em erro. Então, é óbvio, né, que as relações que se produzem entre uma sensação visual de um objeto que está colocado aqui na nossa frente e outro que está colocado a 1 quilômetro de distância, elas se apresentam de forma completamente distintas. Então, nem sempre estas relações que produzem adjetivações, elas têm, em verdade,
conexão real entre aquelas relações que foram produzidas pelas sensações. São os enganos, né? Mas os enganos, em verdade, se dão entre as relações das sensações. Percebam, então, a complexidade desse... Aliás, complexidade em partes, porque se partirmos desta separação entre conhecimento e ideia, as questões ficam absolutamente claras. Pelo menos é possível entender quando estamos tratando de um tema e quando estamos tratando de outro, porque a grande confusão que a filosofia analítica acaba nos levando a cometer é que nós imaginamos que temos a capacidade de pensar os objetos. Ora, eu penso uma maçã. Não pensamos jamais uma maçã porque isso é impossível. O que fazemos, em verdade, é pensar as sensações que a maçã produz em nós. Tanto que se alguém me pedir para pensar uma maçã que está dentro de uma caixa, é algo completamente impossível. Olha, dentro dessa caixa que tem uma maçã, agora pensa ela. Eu abro a caixa, a maçã vai ser diferente daquilo que eu pensei. Por quê? Porque, em verdade, eu estou pensando sobre sensações de outras maçãs que produziram em mim. Se eu pudesse pensar a maçã que está dentro da caixa, sem as minhas sensações, eu teria a capacidade de imaginar perfeitamente como é aquela maçã. É possível que o indivíduo que vai apresentar por meio de conceito então, a maçã que está dentro da caixa, ele possa apresentar algumas notas, porque ele teve sensações daquela maçã que está na caixa. Então vai, eventualmente, fazer com que esse indivíduo possa tentar imaginar a maçã o mais próximo possível, por meio dessas notas, daquilo que poderia ser real. Mas não há uma relação objetiva entre conceito e objeto. O conceito ele vai sempre se relacionar a uma sensação. E o indivíduo que não teve sensação do mundo natural, portanto, não tem condições de relacionar o objeto sem ter antes a sensação. Doutor Pedro Osório, o senhor fez uma muito clara e objetiva... Uma provocação, porque esse é o ponto central da discussão. E é complexo, é uma coisa enorme. Porque à medida que nós vamos formulando um discurso sobre isso, falando sobre isso, as palavras que nós utilizamos não são exatamente idênticas como significado, como significação. Elas se aproximam. Não, doutor Pedro, só uma partezinha. E se nós pegarmos a possibilidade, se nós examinarmos a possibilidade de diferentes culturas linguísticas, nós vamos perceber que as palavras têm o mesmo propósito, no entanto, se apresentam completamente diferentes uma da outra. E a linguagem não teria essa complexidade. E exatamente reside aí Sim. a beleza e a importância desse tema. O mais não pode avançar com segurança se nós sabemos o que estamos falando. Para nós mesmos, nós podemos estar isolados, né? Só assim, lá, para chata, lá, para fazer. Está completamente só. Mas pensando, talvez, naqueles grandes momentos, né? Que isolam, podem tentar isolar coisas do mundo, para pegar por parte. Mas o paradoxo seria esse, né? Que nos deixa numa situação complicada, dizer, mas ele quer falar sobre ele mesmo. Sim. Né? Seria uma aptidão, né, do ser vivo, dialogar consigo mesmo. Ele pode atender a ele mesmo ou rejeitar, porque não vai estabelecer um diálogo produtivo. Uma metalinguagem, né? Sim, na linguagem. Eu digo assim, mas o propósito, por exemplo, da filosofia da linguagem, ela imagina que seja possível constituir uma linguagem que tome a própria linguagem como objeto e que ao tomar a linguagem como objeto, se fosse possível dispensar o homem, o mundo. Ou seja, uma metalinguagem, uma linguagem falando sobre si mesma. O problema todo é que quando nós aceitamos a possibilidade de fazer isso,
nós precisamos delimitar qual é o âmbito de validade dessa linguagem. Por exemplo, ela, em certo sentido, é possível que ela faça isso. Nós temos uma metalinguagem na matemática. A matemática se apresenta como uma linguagem que fala da própria linguagem e que dispensa completamente o mundo natural, o homem e a natureza. Ou seja, um sistema de ideias que se relaciona a partir das próprias ideias. Eu não preciso pegar emprestado nenhum objeto do mundo natural para dizer que 1 mais 1 é 2. Eu até posso tomar emprestado objetos do mundo natural, mas 1 mais 1 e que 1 mais 1 é 2, na verdade são relações entre ideias apenas. Porque 1 mais 1 é 2, agora 2 em si não é 1 mais 1, porque 2 pode ser, 2 é um conhecimento novo que se constitui por si só. Eu não preciso de 2, 1 para poder produzir o conhecimento, a ideia do número 2. Eu não preciso reunir nenhuma ideia para produzir a ideia do número 5. Até porque do 1 ao 2 cabe um universal imenso. Não, infinitas divisões em cada possível. Aliás, a ideia de infinito só é possível na matemática, no mundo da natureza é impossível. Porque o infinito é algo. Qualquer ideia matemática admite infinitas divisões entre qualquer uma das partes dessas infinitas divisões. Isso. E, portanto, é possível pensar a ideia de infinito na matemática. Na natureza, não. Por que não é possível na natureza? Ora, porque se fosse possível imaginar que o universo fosse infinito, eu tenho que aceitar que ele também, como na matemática, é infinito no sentido de ser maior que, e também no sentido de ser menor que. Ora, se é possível imaginar um infinito dessa forma, nós não poderíamos estar ocupando uma parte do infinito, e, portanto, não existiríamos. É um paradoxo. No universo, a ideia de infinito é um paradoxo. É impossível imaginar a ideia de infinito no universo, esse que afeta os nossos sentidos. Agora, na matemática, sim. Por quê? Porque a matemática é um sistema de ideias que não precisa de nada desse universo de empréstimo. Ela, embora possa ser emprestada ao universo para tentar ordenar esse caos que se move, por outro lado, ela não precisa do caos que se move para justificar a sua própria existência. Então, é possível falar de um sistema de inteligência puro. Um sistema de inteligência que se ordena unicamente a partir daquilo que nós denominaríamos, então, de metafísico. A matemática é o verdadeiro conhecimento metafísico. E se é possível falar de uma metafísica, é possível, então, imaginar que seja possível constituir um sistema de certezas. Ora, todas as relações que a matemática produz são relações que são produzidas num ambiente da mais absoluta certeza. E por que é um ambiente da mais absoluta certeza? Porque as ideias matemáticas, elas não precisam buscar justificação no mundo natural. Elas se apresentam unicamente como um sistema de relacionamentos. Então, eu tenho nesse sistema de ideias, então, uma parte dela que permite constituir certezas, e eu tenho uma outra parte desse sistema de ideias agora que se relaciona com os sentidos, que constitui agora um sistema de evidências. Vocês percebam que no âmbito da ciência ou das ideias, em que se adjetiva, se tem então como uma única possibilidade de utilização para poder então tentar pôr em ordem esse mundo natural, objetivo, que permanentemente se move, nós vamos trabalhar sempre com evidências. As ideias que fazem referência ao mundo natural são evidências do mundo natural. Não são jamais certezas do mundo natural, são evidências. E, portanto, nós poderíamos dizer então que temos um ambiente de certezas, temos um ambiente de evidências. Esse ambiente de evidências permite, então, a partir das evidências, construir o quê? Uma ciência. Uma ciência do mundo natural. Essa ciência do mundo natural, então, é aquilo que este sistema evidente apresenta, então, como algo que se apresenta como regularidade. As evidências que são regulares, que estão permanentemente sendo comprovadas pela regularidade desses movimentos, com estas evidências, então, agora nós vamos constituir uma parte desse sistema de ideias que vai constituir a ciência. Agora, como esse universo se move e como esse movimento apresenta uma regularidade,
E como essa regularidade permite, então, perceber um sistema de evidências, e esse sistema de evidências, pela parte comum, permite constituir, então, agora uma adjetivação do mundo natural, nós temos, a partir da adjetivação do mundo natural, a possibilidade, então, de constituir o quê? Uma cultura. A cultura humana, ela não é nada mais, nada menos, de que a ordenação das evidências por um conjunto de indivíduos que se apresentam numa parte desse universo, que se apresenta também com uma certa regularidade. Então, a regularidade de parte do universo, entre diferentes indivíduos, produz uma adjetivação comum e, portanto, uma cultura comum. E há, então, a necessidade de que esses diferentes indivíduos constituam um ambiente de convivência em parte desse universo. Por quê? Porque vamos perceber, então, que as culturas são diferentes porque os indivíduos moram em regiões diferentes desse universo, ou em partes diferentes do universo. Então, a cultura europeia é diferente da sul-americana porque a convivência de uma parte desse universo, que é aquilo que denominamos então de Sul-América, vai fazer com que os sul-americanos produzam, em certo sentido, culturas comuns. Dentro desse universo, então, dessa parte desse universo, outras parcelas humanas se organizam em ambientes menores e constituem culturas também diferentes e distintas em ambientes menores. Por exemplo, temos aqui em Santo Ângelo os Mibiá-Guarani, que por viverem de forma diferente, em ambiente diferente, constituem culturas também diferentes das nossas. Então temos a nossa cultura aqui e temos ali também, convivendo junto conosco, o Mibiá-Guarani, que já está constituindo um ambiente comum de cultura e já se relaciona conosco. Já dialogam conosco porque aprenderam a nossa língua. Poderíamos nós ter aprendido a deles, né? Mas aprenderam a nossa língua. Então agora estamos criando uma adjetivação do mundo natural que vai permitir constituir uma nova cultura. Provavelmente agora, na medida em que eles participem da nossa cultura e nos tragam informações da própria cultura, também transformem a nossa cultura. Por exemplo, eu tenho feito pregações sobre a interessante forma que eles têm de criar os filhos e que, portanto, desenvolvem uma civilização completamente feliz, dócil e tranquila, né? Então, se eu conseguir esse intento, essa adjetivação que vem para a nossa cultura vai transformar a nossa própria cultura na medida que vamos trazer elementos da cultura também deles. Percebam, então, a importância de entendermos a necessidade de separar nesse sistema de inteligência para dar sentido aos conceitos, então, a necessidade de tratarmos agora de uma adjetividade do mundo natural. Que essa adjetividade, então, agora ela é relações entre a subjetividade e a objetividade, aquilo que tomamos como objetividade e aquilo que temos como subjetividade. As relações entre objetividade e subjetividade, elas produzem, na medida em que se tornam comum, uma adjetividade do mundo natural. Essa adjetivação do mundo natural seria desnecessário para Robinson Crusoe, porque não havendo necessidade de compartilhar esse mundo natural com outros indivíduos, não haveria necessidade de adjetivar o mundo. Ele constituiria, mesmo assim, um sistema de sentidos. Nesse seu mundo, por menor que fosse, ele estabeleceria relações de aquilo que, eventualmente, ele traria assim, para esse ambiente de inteligência como algo que seria bom para si, ou algo que seria ruim para si, mas nada mais além disso, porque a ausência de outros indivíduos nesse mesmo ambiente não precisaria de adjetivação. Mas, doutor, uma coisa interessante, você tem convívio muito próximo deles, próximo Mibiá. em termos também, mais que tem. Como é que funciona, se existe lá um ambiente de repressão, assim, a mãe com o filho, os componentes, os integrantes do grupo, eles entendem por vezes ou em momentos de isolamento? Como é que Doutor Pedro Osório, para entender o Mibiá-Guarani, tem que reconhecer que todo o sistema de inteligência deles está orientado por relações com o mundo natural. Na verdade, quando nós tentamos educar os nossos filhos, o que nós fazemos?
nós começamos primeiro ensinamos a linguagem oral a eles, né? Ensinamos os nossos filhos a falar. Então, logo ensinamos os nossos filhos a falar, nós começamos a introduzir uma série de ideias que passam a ordenar, então, o mundo que eles vão passar a constituir a partir da sua existência. O Mibiá Guarani é o contrário. A linguagem para eles, pelo menos os mais tradicionais que eu conhecia há mais tempo, tem mudado isso muito, mas a linguagem tem uma função de executar tarefas. A linguagem não ensina. A linguagem, ela opera. Ela tem essa função de fazer operar. Pegar um objeto, levar, trazer, andar, ou seja, entender, ordenar o mundo natural no sentido de tentar se relacionar de forma também natural com esse próprio mundo. Então, eles se reconhecem em primeiro lugar. Na cultura deles, a terra é da maior e fundamental importância. Eles reconhecem, então, que todos os seres têm origem na terra e que, portanto, a terra é a mãe de todos os seres. Pelo que eu entendi, vou tentar falar o que eu entendi. Segundo lugar, a importância do Sol como um elemento, então, de produção de vida na Terra, né? O Sol como algo assim, então. E depois, tanto que os nomes que eles se dão, entre eles, um deles faz referência ao Sol, né? E depois, por fim, então, a existência de Deus. Deus é um elemento fundamental na vida deles, e Deus, então, não é apenas um ser que nos fiscaliza, nos pune, não. Deus é a vida. E Deus, portanto, está presente em todos os seres vivos que habitam o planeta. Então, a relação entre terra e Deus é uma relação entre a terra e a vida. E, portanto, toda a cultura deles, então, agora, leva em consideração esses três elementos. E aí, então, as crianças em si, elas, em primeiro lugar, não engatinham, né? As crianças guaranis tradicionais, elas ficavam permanentemente no colo de um adulto, ou da mãe, do pai, de uma irmã, de um irmão, do tio, de um avô, mas, ou seja, a criança, enquanto ela não tivesse condições de firmar as pernas e sair caminhando, ela não saía do colo de alguém. Então, essa relação corporal, esse contato direto nessa primeira fase, desde o nascimento, permanente com o colo de um adulto, faz com que esse indivíduo, ao desenvolver o seu sistema de inteligência de sentidos, ele sempre leve em consideração a presença do outro, a existência de um outro indivíduo. Então, vocês imaginem uma cultura que tem esse reconhecimento, então, da necessidade da terra, do sol e de Deus para a constituição de uma cultura, e que depois desenvolve todo um sistema cultural baseado no outro. Eles são extremamente felizes. Eu não imagino que até hoje eles repreendam filhos pela palavra, talvez até eventualmente pela ação, né? Não sei, eu nunca vi também um pai jamais produzir qualquer ação em face de uma criança lá. São extremamente afetuosos. Então, é um sistema de inteligência ordenado pela terra e pelo afeto. E esse é o reconhecimento da vida em Deus. Tanto que os Guarani, aliás, que é a pronúncia correta no sistema conceitual nosso, né? Os Guarani, que eu conhecia há mais tempo, eles tinham um hábito assim, que eu achava fantástico e que infelizmente eles estão perdendo. Durante o momento em que eles se alimentavam, todos eles precisavam ficar no mais absoluto silêncio. E era uma forma de reverenciar a Deus, então, porque naquele momento, como todo alimento tem origem na vida, portanto, Deus estaria presente no momento da alimentação deles. E esse respeito, então, à vida que foi tirada da natureza para alimentar a eles, era demonstrado pelo silêncio durante a alimentação. É uma coisa profunda. Extremamente profunda. Extremamente profunda. Sempre me encantou essa característica deles. O silêncio. Porque a vida da natureza foi retirada para alimentar a eles e, portanto, ela precisava ser homenageada com silêncio no momento da alimentação. E essa é uma característica que eles já praticamente perderam. Quando eu conheci no início, eles mantinham mesmo entre nós, né? Eles ficavam no mais absoluto silêncio no momento que estavam se alimentando. E uma outra característica interessantíssima também, que boa parte deles mantém até hoje, mas também está se mudando muito, é que no Guarani, como eles tinham apenas 3 nomes entre eles,
Verá, Quaraí e Quarai, você me perguntava, mas Cacique Floriano, eu digo, Cacique Floriano, me explica uma coisa, né? Eu aprendi outra coisa também, outro tema, jamais pergunte a eles, porque eles sempre vão responder aquilo que você quer ouvir. E não aquilo que a gente, porque eles não têm o hábito de fazer perguntas, portanto, se alguém pergunta para alguém que não tem o hábito de responder pergunta, ele responde aquilo que você quer ouvir. É assim que eles agem. Então, mas uma questão interessante na cultura deles, que me encantava também, é que, segundo eles, quando um Guarani quisesse falar com alguém, olha, se você tem uma comunidade em que as pessoas têm apenas 3 nomes, não tem como chamar alguém, né? Você vai chamar sempre um terço da aldeia para falar contigo, né? Então ele tem a obrigação de ir até a pessoa com a qual ele quer tratar. E quem vai, então, falar com alguém é aquele que tem o direito de falar, e não o que está sendo... Então, por exemplo, se o Guarani viesse falar comigo, só ele teria o direito de falar, porque é ele que veio falar comigo. Agora, se eu quisesse falar com ele, eu teria que esperar ele ir embora, então eu deveria sair, então, agora a falar com ele, para daí tratar do meu assunto. Só aquele que vai ao contato do outro, e é uma questão de respeito, mais absoluto respeito humano. Ora, se o Dr. Pedro Osório veio falar comigo, quem fala é ele, né? Eu ouço. Porque se eu falar, eu estou violando aquilo que ele quer, que é a vontade, que ele expressa, de vir falar comigo. Então eu preciso ouvir a ele, deixar que ele fale. Agora, depois, quando eu quiser tratar de um assunto do meu interesse, agora eu tenho que aguardar um momento. E não é sair atrás, é aguardar um momento que não vai perturbar a ele. Então agora eu vou até ele para... Então eu me chamava a atenção porque eu ia na aldeia e às vezes alguém da aldeia chegava e disse, Paulo, eu posso falar contigo? Eu digo, sim, claro que sim. Então tá, obrigado. E ia embora. Aí quando eu chegava aqui no meu escritório, passado um dia, 2, ele estava aqui para falar comigo. Porque como eu fui na aldeia, quem poderia falar era eu. E eles faziam isso, realmente faziam. Eles esperavam eu ir embora, aí depois, quando que eu posso falar contigo? Então ia lá e falava. Então é uma cultura extraordinária. E Dr. Pedro Osório, assim, ó, e as pessoas que nos ouvem aqui, eu quero fazer um apelo. Nós, agora incluo toda a civilização contemporânea, extremamente preconceituosos com um povo extraordinariamente mais desenvolvido do que nós. Eles é que deveriam ser preconceituosos conosco. E por que nós somos preconceituosos com eles? Porque quando nós olhamos para um Guarani que tem terra no corpo, nós dizemos o seguinte, olha, o índio que está sujo, olha, desde quando a terra pode ser considerada sujeira? Para eles, ter terra no corpo é um motivo de orgulho. Ora, a mãe natureza está presente no corpo humano e jamais pode ser tomada como sujeira. Né? A sujeira é o que a tecnologia faz com a terra, né? O uso de instrumentos, de mecânicas que nós fazemos e acabamos transformando a terra. Então, para eles, e nós, só por isso, consideramos eles sujos. Tanto o Dr. Pedro Osório, eu quero dar um depoimento aqui de um fato, um dia desses, a RBS é uma televisão local, aqui tem pessoas que nos ouvem, talvez não saibam isso, a RBS é uma TV local, fez uma reportagem numa rua aqui de Porto Alegre, sobre, o título da reportagem era Tipos Interessantes que frequentam a Rua da Praia. E colocaram uma câmera, então, na esquina, e aí apresentaram pessoas das mais diferentes circunstâncias e situações que passavam pela rua, etc. E tal. E durante toda essa reportagem, aparecia no canto da filmagem, uma mãe índia com seu filho ali vendendo artesanato. Eles falaram de pessoas assim, de diferentes pessoas, e simplesmente trataram como se aquela pessoa que estivesse sentada ali não existisse. Para ver o grau do preconceito que nós temos com as comunidades indígenas. Ao ponto de muitas pessoas não reconhecerem como humanos. Pela presença da terra no corpo. Olha, tratam às vezes como se fossem, sei lá o que pode passar na cabeça de uma pessoa. Então eu acho assim que nós precisamos aprender a conhecer essas comunidades, porque na medida em que aprendermos a conhecer essas comunidades, vamos aprender que existem outros projetos de vida no planeta. Que nós temos o nosso.
E que eles têm o deles e que jamais podemos imaginar que o nosso seja o único e jamais podemos imaginar que o nosso seja o certo e o outro o errado, né? São diferentes e nós poderíamos, se abríssemos um pouco as nossas ideias, poderíamos aprender coisas muito interessantes. E muito, mas muito interessantes mesmo sob o ponto de vista humano dele. Mas isso é muito difícil de ser feito, abrir as ideias. Eu imagino que consegui. Porque eu vejo os antropólogos, eles vão para as aldeias para estudar as populações indígenas. Sabe o que o antropólogo faz? Está toda a comunidade indígena sentada ali, ao invés dele olhar, ou conviver, ou observar para tentar entender, ele vai para os livros. Ah, esse aqui é fulano. Ah, esse aqui é um autóctone, não sei o que lá, e qualifica do tipo A, tipo B, tipo C. Em pouco tempo, ao invés de entender a cultura, ele saiu com um novo tipo de rótulos, né? E a partir daí não precisa mais agora qualificado, organizado, com notas distintivas, e o que é pior, muitas vezes utilizando ideias que foram constituídas no nosso ambiente para tentar entender ideias que foram constituídas num ambiente completamente diferente, e portanto é impossível de ser entendida se não nos inserirmos nesse vale a pena, meio cultural. me parece, nesse contexto, uma coisa que chegou a ser cômica, o diálogo de um cacique com o Dr. Paulo. Ah, sim. Eu fiquei ali, observando os dois, né, aquela coisa. Eles conversam demorada, é uma conversa que se arrasta, assim, não tem picos. É uma coisa meio... Eles falam com o coração, né, doutor Pedro? Quem teve aqui no evento de Guarani... Eu gostei muito dele, parece-me que ele também gostou de mim. Porque não fico assim em cima dele, a gente percebe isso. Não, estou ali, né? Mas essa passagem, Pablo, diz, Floriano, assim que Floriano, o doutor Paulo disse, olha agora que tu... Não, eu perguntei, almoça? Que tu almoça, que tu... Não, perguntei, você almoça? Eu faço a tua refeição, qual é a hora, né? E ele ficou assim, parou, aí ele ficou em silêncio. Então, mas a polícia não... E aí ele veio o cacique. Pá! Eu digo, bom, essa com licença, vamos embora. A mãe disse assim, a hora que eu não estou com fome. Se eu não estou em fome, que hora é essa? Que relação ao tempo? Ele entendeu assim, em relação ao tempo. Qual é a hora que tu come isso? Mas será que é todo mundo? Não. Diz esse o juízo que ele fez, né? Nós marcamos hora para ter fome, né? Ele se surpreendeu para fazer esse... A fome que marca a hora do almoço, não o almoço que marca a hora da fome. Traduzir a coisa daquele cara pálido que estava ali. Mas quando a gente diz, não, eu só vou comer quando eu tenho fome, o nosso meio acha estranho isso. Nós não estamos acostumados. E realmente se a gente não tem apetite, é constrangedor, por éticas e boas maneiras, a gente não diz, não vai dizer que, eu não estou com fome. Não tem de dizer por quê. Porque parece óbvio isso, eu não estou com ter apetite, ou não gosto daquele tipo de alimento. Faz-me lembrar, eu soube de um caso, um cacique índio nos Estados Unidos, que teve que vender a ilha de Manhattan, onde é Nova York, porque o presidente branco precisava, queria a ilha, aquela pronto. Aí foi lá, fizeram uma proposta, tantos milhões, e ele disse, mas como é que eu vou vender essa terra? Ela é minha. Trocar por esse monte de pessoas. O que eu vou fazer com isso aqui? Fica com um monte de papel. Ele não compreendeu o cacique. Como é que eu vou vender a terra? A terra, o ar, a água, vender. Ele deu uma lição de moral no presidente norte-americano da época. Né?
me lembro quem era, mas foi Olha aí. Intenção humana de ordenação do conhecimento, que tem por finalidade, então, segundo o propósito da ciência e o meio que faz uso dela, que é a educação, o propósito seria esse. Passa, Mariel. Senta aqui, ó, fazer ficar. Seu Lucas, ó, pela primeira vez o nosso Bedel atrasou uns minutinhos por um motivo justo, né? Recebendo os parentes aqui que estão nos visitando hoje. Posso fechar no propósito? Sim, acho que sim, agora sim. Aham. Vou fechar a porta aqui, que daí nós. Bom, esse tema, ele realmente ele é complexo, ele não pode ser examinado sem uma certa persistência, né? Não quero, Sim, à vontade, doutor Pedro. Fica não quero atrapalhar ao só contrário. o início, os fundamentos, por enquanto. É aquela história, né? A justificação. Se não quero atrapalhar, por que está atrapalhando? O que nós entendemos nesse nosso curso por conceito? Isso. Em que consiste isso? Que é muito utilizado. Esse novo, certo? A busca do que seja um conceito. Conceito. Então, qual a acepção que tomamos de conceito? Que transita por aí, né? Com prestígio. Transitar como uma espécie de um idioma, né? Sim. Como esperanto, Sim. uma esperança. Mas prossiga, Paulo. Pois é, não. Perfeito, doutor Pedro Osório. Eu acho que essa discussão que o senhor coloca, ela é relevante, importante. O problema todo é que, quando nós trabalhamos com a ideia de conceito, nós temos que tomar em consideração a seguinte situação. Primeiro, o conceito, ele, embora, do seu ponto de vista linguístico, né, se diga que ele está relacionado a um determinado objeto, ou está relacionado a uma determinada situação de inteligência humana, né? Alguns conceitos às vezes não necessariamente revelam um objeto, mas revelam um conjunto de ações e de outras relações que é própria do ser humano, que é necessário para a comunicação que nós estabelecemos entre nós, né? Só que a questão toda que se coloca, e eu acho que é essa a questão que eu queria trazer hoje aqui, porque como nós estamos examinando outros temas, eu me dei por conta da necessidade, então, de nós colocarmos essas categorias um pouco mais às claras. Percebam a seguinte situação. Quando nós estamos tratando de qualquer assunto que diga respeito a qualquer coisa, coisa no sentido de objeto, nós vamos perceber que esse objeto, ele está onde? Ele está presente no universo. E além de estar presente no universo, ele está presente numa determinada parte desse universo. Então nós temos, toda vez que tratamos de qualquer objeto, vamos reconhecer que esse objeto está presente no universo, e quando nós vamos tratar de um objeto particular, nós vamos então dizer que ele está numa parte desse universo. Pois bem, se o objeto está no universo, está numa parte desse universo, de que forma então nós vamos perceber a existência desse objeto? Nós vamos perceber na medida em que este objeto, relacionado com o universo, vai se apresentar para o indivíduo, porque ele produz sensações que podem ser simultâneas em diferentes sentidos, ou pode ser uma sensação que se apresente apenas para um, por exemplo, uma sensação visual. Então, este objeto, que faz parte do universo, que se relaciona com o indivíduo por meio da sensação, ele é relacionado neste universo. Bom, essa questão eu só coloco aqui para dizer o seguinte. Primeiro, então, nós temos que partir da necessidade de reconhecer que temos, então, uma universalidade, algo que se apresenta, num primeiro momento, absolutamente confuso. É uma totalidade que se move e que, portanto, nós temos que reconhecer que há, então, o quê? Um sistema objetivo.
um universo, uma objetividade. Ou seja, a natureza, o universo, a totalidade, inclusive o próprio homem, ele se apresenta como uma objetividade, algo que é objetivo, está presente nesse universo. Esse universo agora, que se apresenta como algo objetivo, uma totalidade que se move, ele se relaciona com uma parte desse universo que é o homem. Nós temos um universo como totalidade e o homem como parte do universo. Bom, este homem que é parte do universo, agora quando ele começa a se relacionar com esse universo, ele produz algo que não é mais um sistema objetivo, agora é um sistema, é uma subjetividade. É o que compõe o sujeito, ou seja, as relações entre o Bom, nós vamos iniciar então a nossa reunião. Dr. Pedro Osório, nós estávamos na última semana, aliás, nas últimas 3 semanas, a gente vem tentando examinar a questão da inteligência por conceitos, ou seja, como seria possível, então, pensar um sistema em que fosse possível criar um outro sistema, que é um sistema de inteligência orientado por conceitos, que é efetivamente o que o mundo acadêmico utiliza hoje, né? Ou seja, nós imaginamos que seja possível organizar um mundo que esteja relacionado a partir de um sistema conceitual e que a partir deste sistema conceitual que se expressa, então, particularmente pela forma escrita, fosse, então, possível organizar e transmitir conhecimento. A pretensão da educação é de que, por meio da educação, se transmita conhecimento e, portanto, produza um sistema de inteligência totalmente orientado por um sistema de conceitos que a educação utiliza para cumprir com essa tarefa que ela se propõe. Então, eu acho que essa questão ela é extremamente complexa e ela merece de todos nós, pelo menos, tentar entender como isso efetivamente se está nesse sistema, então, que se propõe a ordenar uma inteligência por conceito que, por sua vez, tenha a potencialidade ou a capacidade, então, de transmitir conhecimentos e, portanto, organizar sistemas científicos, né? Ou seja, a ciência é uma pretensão intelectual, é que teriam notas caracterizadoras de determinados fenômenos. O fenômeno sustentado por a própria concepção kantiana, porque era aparência. Então, em lugar de dizer o conceito de parece e veio a proposição aclaratória. Então, para poder explicar, para prosseguir para minha tranquilidade, para que eu possa acompanhar. Então, o que nós entendemos por conceito? Porque em linguística, o conceito poderia ser, se não aprisionado, mas armazenado, como uma definição, ou as notas características para facilitar o entendimento. Então, na área jurídica, a famosa obra de Concept of Law, de juristas de linguística, já tem outra linha, mas tomado então o conceito como entendimento, um entendimento válido e que poderia